A política ofereceu ao jornalista Luiz Eduardo Oliva a oportunidade de dirigir a programação do primeiro Forró Caju. Luiz Eduardo trouxe a experiência que teve na Universidade Federal de Sergipe como organizador do Festival de Arte de São Cristóvão para organizar um evento popular junino específico de massa como o Forró Caju. Foi um sucesso o empreendimento. Luiz Eduardo teve também a oportunidade de participar como representante do poder público da organização do Pré-Caju junto ao empresário Fabiano Oliveira. Neste vídeo de memória, Luiz Eduardo Oliva nos fala da sua experiência no relacionamento com o empresário Fabiano Oliveira, organizando o Pré-Caju, da sua experiência como organizador do Forró Caju e das suas vivências na política de Sergipe. Vamos acompanhar o depoimento de Luiz Eduardo Oliva. Quando veio o Forró Caju, em seguida, aí eu já estava amigo de Fabiano. Fabiano aproximou-se de mim muito por conta do Forró Caju. Final do ano, Fabiano me procura. Me procura e diz, rapaz, o Pré-Caju era na Atalaia. Repare as histórias como é que são. O Pré-Caju era na Atalaia. Por isso que eu estou amarrado que eu sou o pai das coisas. Aí o Pré-Caju era na Atalaia. Você está me fazendo contar coisas que ninguém não sabe. Forró Caju e agora o Pré-Caju. O Forró Caju foi o primeiro coordenador geral, o cara que deu a cor. Que, não foi invenção minha, mas a criação, a implantação, é comigo. Aí, tanto que depois, na época de Edivaldo, eles me fizeram uma matéria comigo, eu já era da coisa, no site, primeiro vi o criador do Pré-Caju como se fosse criador. O criador foi Jackson. Fabiano bateu os dedos com Jackson para Jackson permitir a mudança do roteiro, sair da Atalaia, que era a festazinha do Com Amor, para fazer o grande Pré-Caju, sair da Praça da Bandeira. Por que é que Jackson disse não a princípio? Jackson disse não porque Jackson, quando ele pegou a prefeitura, Jackson conhecia a cidade como ninguém. Eu me lembro de uma vez que eu estava num local com o Jackson, acompanhava ele para muita coisa, e um cara perguntou, isso assim na rua, e tal, ele disse, era uma rua lá no Lamarão, no seu diário, ele disse, uma rua que é assim, que tem um poste e que acaba. Jackson tinha a geografia da cidade, como ninguém conhecia. Então Jackson foi o grande líder, né? Do ponto de vista de líder popular, de líder pessoal, nem Deda. Deda chegava pela figura da beleza, era uma coisa mais distante. Deda, embora próximo do povo, mas Deda tinha mais o glamour e Jackson era mais o ele. Eram duas lideranças diferentes. Quando Jackson, então, ele começou a plantar umas flores na cidade. Eram umas florezinhas bem... Não eram flores perenes, seguras, mas que renovavam-se sempre, como quem enfeita uma casa de flores. Então tinha flores. Aí quando você saía ali pela rua, pela Avenida Barão de Maruim, por exemplo, você ia entrar, ali em cima, naqueles canteiros, tinha flores. Umas flores mesmo, eram flores simples, flores silvestres, que ele plantou na cidade toda, embelezou a cidade, aquilo deu um grau. E essas flores passaram assim uma espécie de menino nos olhos de Jackson. Ora, o Pré-Caju, a multidão, ia acabar com aquelas flores. Ele, então, não permitiu. Fabiano, sabido, me procurou. Pai, o prefeito está resistindo, você podia me ajudar. Aí eu pensei, eu tinha sido do Bloco da Paz, eu tinha sido chefe, mestre-sala do Bloco da Paz, eu tinha carnaval, eu fui presidente do Bloco da Paz, então o carnaval era algo dentro de mim, completamente dentro de mim. Aí eu resolvi comprar a história, fui a Jackson. Jackson me disse, mas Oliva, pai, como é que eu vou fazer? Não tem condições. Eu digo, tem. A gente acerta com eles e ajuda, e a gente bota tapumes.
Onde tiver flores, a gente bota tapumes. Agora veja o ganho político para você. Você vai ter um Precaju, essa festa dele, Fabiano, ele já é dono do Augustus, ele tem como arregimentar a gente, essa juventude. Não era ainda, o Precaju só existiu lá na Atalaia. Vai saindo da Praça da Bandeira, um cortejo, e isso vai movimentar a cidade. Tá? O carnaval, você sabe que o carnaval da gente não é um carnaval, essa é uma festa do largo e tal. E Jackson comprou a ideia. O Precaju saía da Praça da Bandeira, girava e ia até o Augustus, aonde encerrava no Augustus. E Fabiano me tratava pão de ló. Enquanto eu fui, ele dizia toda vez que ele me falava, meu eterno secretário. Quando eu deixei de ser secretário, nem um abadazinho eu consegui. Mais nada. Aí, mas eu fui tratado a pão de ló. E as coisas, o primeiro Precaju, pra você ter ideia, não tinha nem sistema de segurança. A secretária de saúde era a Sônia Azevedo. Sônia Azevedo me arranjou uma série de ambulâncias velhas que a prefeitura tinha. Não tinha SAMU, não tinha porra nenhuma, sabe? Inegavelmente a gente pode falar, não, mas quem implantou o SAMU é Rogério. Com toda a porrada que deram a Rogério, quem criou o sistema de saúde de Aracaju, tomando porrada o tempo todinho, quem transformou a saúde de Sergipe foi Rogério Carvalho. Quem disser que não, está mentindo, sabe? Isso é verdade. O que o Rogério tomou de cacete de médico, de tudo, para implantar para Sergipe ter hoje um sistema de saúde, as pessoas deviam reconhecer isso. Pois bem, era aquelas ambulâncias. E a gente, Sônia, me dava muito bem com Sônia. Eu sei que a gente monta esse primeiro Precaju. Acontecia o seguinte, Albano, Fabiano era muito ligado a Albano. Quando Albano saía, Jacques ficava olhando. Disse, deixa. Aí Albano passava no meio do povo sem jeito. Já que é a nossa vez, vamos nós. Quando eu chegava, batia com ele, rapaz, o povo arrodeava, aí ele dançava, aí ele se erguia, aí ele descia, aí subia, e o povo endoidecido por Jacques. Eu comecei a participar de tudo, e aquilo me chamava a atenção, a maravilha que era o apelo popular, o carisma que Jacques tinha. Então, nós fizemos também o Forró Caju. Nesse ínterim, Leia me diz, Luiz, eu, quando estava na Insetur, tem um cara, que eu esqueço o nome desse cara agora, preciso até perguntar a Leia, tem um cara de Goiânia que montou a Itaparado, que mudou o governo Itaparado, ele já me perguntou várias vezes como é que estava, se você não topava. Era a Abontu, Associação Brasileira de Órgãos Municipais de Turismo. Essa Abontu, esse cara estava na mão dele, que foi o último, que era de Goiânia, eu esqueci o nome dele. Ele aí me ligou e perguntou, rapaz, vamos reativar a Abontu, são 543 municípios, e a gente vai refazer. E eu topei. Criei a Abontu local, começamos a expandir nos municípios, cada município tinha instância, não sei aonde, Lagarto, para lá, criamos a Abontu local e a Abontu nacional, refizemos. E a Abontu, nós fizemos, inclusive, no Parque dos Coqueiros, um encontro nacional, há 27 anos, no mesmo dia que Luiz Felipe nasceu. Basta dizer o seguinte, eu estava lá, Mônica pariu, eu tive que sair na reunião para ver meu filho e voltei para lá. Foi no mesmo período. Passei preciso 1º de outubro de 1993. E aí, a Abontu, quando a gente vai nessa da Abontu, Jacques muito satisfeito também, foi um pleno sucesso, eu fui eleito presidente nacional da Abontu. Fui eleito presidente, não só organizei, como me elegeram primeiro o presidente para suceder. Eu comecei a tocar a Abontu a nível nacional, tive encontros em São Paulo, eu era recebido a pão de ló, então eu fui o secretário, agora devo também muito um grande apoio de uma figura chamada Salles, o pai. Salles era o presidente, me levava para tudo. Governos opostos do governo João Alves, mas Salles soube compreender esse lado republicano. Fizemos parte do Pro-Nordeste, começou com as negociações para Aracaju entrar comigo, graças a Salles. Eu fui a vários eventos. Em São Paulo eu era muito bem recebido por revistas. No turismo, a gente veio com Salles, que me ajudou bastante, o Prodetur. E depois
Almeida assume e, naturalmente, me demitiu e convidou o vovô Monteiro. O vovô Monteiro me chamou e disse: eu não quero saber nada de Ubuntu, não. Você continue presidindo e eu vou continuar na Ubuntu. E eu digo: tá. Aí a Emília, que era a da Bahia Tusa e da Entusa. Paulo Galdese era a grande figura, aprendi muito com ele. Ele era o super poderoso, morreu já, secretário de Antônio Carlos Magalhães. E ele dizia que Carlos Magalhães dizia que a Bahia tinha que voltar a ser um polo, e isso tem que tirar o chapéu para Antônio Carlos Magalhães. Daqui a CM, eu sou completamente contrário à CM a vida inteira e tal, mas ele chamou Paulo Galdese e disse: eu quero que a Bahia volte a ser o grande destino turístico do país. E tudo era voltado para o turismo. Os cursos voltados para o turismo, ele criou a linha verde, ele fez inegavelmente, era um governador operoso, com todas as malvadezas não, mas ele sabia fazer a coisa, entregou, e Paulo Galdese era o homem mais forte. Eu tive esse contrato com Paulo Galdese. Emília, que era da Bahia Tusa, né? Entusa, eu não sei qual é, se a Bahia Tusa é a do estado ou a Entusa é a municipal. Emília Maria era a presidente. Nessa época, eu fiquei muito amigo do genro de Paulo Irujo, que veio dar palestra aqui comigo. Eu frequentei a casa do Paulo Irujo, inclusive, ali onde Carlos Magalhães morava também, no Caminho das Árvores. Não era o nome do cara, do genro dele, de Paulo Irujo, Pedro Irujo. Pedro Irujo era deputado federal, dono de uma rede de comunicação forte da Bahia. E quando eu fui tomar posse, quando ela assumiu, articulou comigo e tal, e ela foi ser a presidente da Ubuntu. Eles me convidaram, para ser preciso, foi no 1º de maio que a Ayrton Senna morreu. Eu mandaram as passagens e tudo, eu fiquei numa suíte no hotel da Bahia, o velho hotel da Bahia, fui lá que foi organizado, e na posse dela, ela contou, inclusive, com a presença de Antônio Carlos Magalhães, que veio para a presença. E eu, que abri, como era o presidente, eu era quem passava, eu abria a solenidade, tudo, o aparato todo, eu abria e depois eu transferia para ela e ali cessava, mas até então o presidente era eu. Porque o vovô não quis. E quando eu fui, eu me lembro que chamou a atenção de Antônio Carlos Magalhães, porque eu fiz um discurso de abertura para dizer das boas relações de Sergipe com a Bahia. E disse que tiveram grandes sergipanos que foram baianos e grandes baianos que foram sergipanos. Aí citei Calazans, Zé Calazans, aquele outro menino que eu esqueço o nome agora, que foi reitor também da Bahia, porque era Zé Calazans e o outro, que foi vice-reitor, que eu esqueço o nome dele agora. Citei General Augusto indo para lá, citei até Lorival Batista para cá, Moza Santos, e eu fiz um trocadilho das coisas de Castro Alves e os relacionamentos com Jorge Amado saiu, e ele gostou muito, o velho ACM. Depois veio conversar comigo: rapaz, coisa boa, Bahia é um estado irmão, Sergipe, me dou bem com o governador João Alves. Eu digo: eu sei. E, enfim, e eu entreguei a Ubuntu na mão dele. Nesse ano seguinte, Almeida Lima abre me demite, mantém na equipe Álvaro Egland, fui eu que levei para Álvaro para trabalhar comigo. Nessa brincadeira, Álvaro conheceu Leia, casou com Leia, tem uma filha com Leia, antes do Albar. Eu fui também cupido nessa história. A outra pessoa que trabalhava comigo era a ex-mulher de Aerto Silva, do Butarque. Cláudia foi diretora, não sei se ainda alcançou, do Centro de Teatro Aerolito Magalhães. Grande figura. Inclusive, foi ela quem fez o figurino do show o único show que eu dirigi no Augustus, que foi o cover de Raul Seixas, Rivaldo Góes. Rivaldo. Então, eu dirigi ele lá. Afinal, eu agradeço muito e botei Cláudia, como Ana Bastida foi no passado comigo, eu botei Cláudia. Eu sempre me cerquei, como foi Lânia, eu sempre cerquei de mulheres que me ajudaram muito nas construções dos meus shows que eu dirigi. Então, Gorete, foi uma equipe boa que a gente formou lá. E depois eu deixei, voltei para a universidade, e aí nesse período eu tive como atividade, aí veio que não era atividade remunerada, mas eu montei, instalei, criei a Escola Superior de Advocacia, fui presidente do Rotary Club também, de que você foi presidente também,
e fui tocando a vida. Até que em 97 eu peguei o PDV e fui advogar. Então, minha atividade era de advocacia. Eu fui ensinar na Unip. É quando eu começo a ascender na advocacia, começa a entrar um dinheirinho e tal, quando Deda é candidato a governador, é quando a gente cria o Liberte, que é antes do Orgulho. E o Liberte me deu visibilidade muito grande. E Almeida era o seguinte, Almeida gostava do proselitismo. Ele ficava na mesa, uma ruma de gente sem ter o que fazer, para assistir ele trabalhar. Eu consegui um bom prestígio com o Jackson depois. Eu funcionava, tem duas casas ali na Imurbe, ali na cimenteira. Tem uma casa melhor cá em cima, pequenininha, bem arrumadinha. Tinha uma casa cá que era um restaurante que nunca deu certo. E tinha uma casa lá atrás que hoje está a guarda municipal. E a Imurbe ficava lá. Quando eu fui, a coisa era tão desestruturada que quem mandava ali naquele parque era eu, a Insub já vivia. Eu acabei, por sugestão de Mozart, transferindo, mantive lá embaixo, que era uma bagunça, e eu transferi o meu gabinete lá para cima, para aquela parte que era mais charmosa. E Jackson, durante o período que Jackson se preparou para ser candidato a governador, ele me ligava e as reuniões eram feitas ali no meu gabinete. Eu cedia meu gabinete e ele fazia reuniões. Hoje seria talvez, mas era natural naquela época, o prefeito fazia reuniões dele. E ali se construiu as candidaturas de Jackson, governador. Jackson pelejou para ser Chico Hollenberg. Para você ter ideia, quando Chico Hollenberg topou ser o vice dele, a gente teve um comício, uma apresentação, foi nos pegar Chico Hollenberg no aeroporto. Chico Hollenberg, quando desceu, para ficar mais à vontade, me entregou até o terno dele, ainda me lembro desse, me entregou o terno. E Chico Hollenberg ficou o candidato a vice-governador. Por conta disso, o PT de fato veio. Entendeu? Aquela ideia de Rosalvo Alexandre. Aí veio o PT, Jackson governador, Chico Hollenberg parece que era o PP, era o vice, e os dois senados. Um seria Antônio Carlos Valadares e o outro seria Zé Eduardo Dutra. Nós do PSB lutamos para ser o primeiro suplente de Zé Eduardo. A indicação era minha. O segundo suplente era Souza, do PCdoB. Está entendendo? Os dois partidos, os três partidos classicamente aliados. Senador Zé Eduardo, primeiro suplente, não, PT, segundo primeiro suplente, PSB, terceiro suplente, PCdoB. O de Valadares, era Valadares, que era do PP, não sei qual era, Valadares ainda não era do PSB, Valadares candidato a senador. O outro era, primeiro suplente dele, foi aquele cara, aquela liderança política de Tobias Barreto, Arthur, não, como era o nome? Um cara que foi um grande líder de Tobias Barreto, Arthur Reis, não é Arthur Reis, não, Arthur Reis do Lagarto. Grande liderança de Tobias Barreto, eu esqueço. Era ele, e o segundo suplente era o cara da Casa do Planificador, alta da Casa do Planificador. Então eu fui um observador privilegiado, porque já que fazia as reuniões, lá chamava e tal, e fazia, eu acho que ele mais isolado. Passou um tempo depois, ninguém vai reclamar desse uso, né, da época. O que é fato é o seguinte, é que tudo combinado, e nós queríamos ser vice de Zé Eduardo, não porque achava que Zé Eduardo, ninguém achava que Zé Eduardo ia ser eleito senador. Acontece que Zé Eduardo não queria ceder a suplência para o PSB, ele queria a suplência para o PT. Na cabeça dele, ele ganhava a eleição, 4 anos depois ele era candidato a governador, ganhava o governador, e o PT continuava com o Senado. Ele não queria tirar da mão do Senado. O que é que faz? Ele começou com esse argumento nosso. Jocelino já não estava mais aqui para articular, que era o bom articulador, né, nesse período. O que é que acontece? João Paulo Bisol era o candidato a vice de Lula. Bisol era do PSB. Bisol veio para aqui. E a gente pediu, e Zé Eduardo alegava que era uma coisa de Lula e do PT, que tinha que ser o suplente tinha que ser do PT.
Bisol consultou Lula e disse que não, mas Eduardo bateu o martelo firme que teria que ser do PT. E sobraria para mim, se fosse o caso, a segunda suplência. Só que tinha um problema com o PCdoB. Aí os embates, vai, não vai, vem, não vem, nessa, eu sei que no final das contas, Zé Eduardo, juntamente com Marcelo Deda, acertam com o Ismael, que estava insatisfeito. Era isso, foi o Ismael mesmo, que foi com o Alceu Monteiro. A Ismael estava muito satisfeito no PT e entregam a primeira suplência a Valdir Holanda, que virou senadora por um mês, que era para ser seu amigo aqui. Eu me lembro que numa reunião tensa lá também, Zé Eduardo chegou e disse, não, a gente não vai abrir mão, diz que a gente já tinha consultado o Bisol, não vai abrir mão porque, afinal de contas, daqui a 4 anos, eu vou concorrer, eu como senador vou concorrer a... Nelson Araújo, ao meu lado, virou e disse, mas que babaca, esse babaca pensa que vai se eleger. Ninguém acreditava que ele ia se eleger. Tanto é verdade que quando ele se elege, Deda também, que tinha perdido a eleição, estava no estaleiro, Deda se elege deputado federal. E Deda se elege, e quando chegou ali na frente do... Nós somos todos para a frente do Tribunal Eleitoral, que era ali na rua de Itabaiana, naquela casa de Leão, da casa de Tucutar, que ali já chegando no Neo Cartório. E quando chegou na hora, vem chegando o Bosco França. E das coisas, e dá-lhe Bosco. Eu digo, não tinha Deda. Eu ao lado de Deda, por que dá-lhe Bosco? Né? Porque Bosco era tido como mais da direita e tal, aquele negócio. Ele aí me virou e disse, ele comprou o curral eleitoral de Pedrinhas, parece, e me deu a eleição, porque senão Pedrinho Valadares até que teria sido eleito. Pedrinho, pouco antes de morrer, num voo de Brasília para cá, eu vim com o Pedrinho ao lado. Eu não sabia nem que Pedrinho tinha um problema de asma. A minha funcionária, que foi o secretário de Direitos Humanos, passou mal e Pedrinho foi quem socorreu com a bomba. E nós viemos uma viagem inteira, onde foi bem bacana. Pedrinho me contando do violão que batia, que cozinhava peixe, contando as histórias. Simplesmente depois ele vai com a confiança que conseguiu, aquela confiança tão grande em coisa foi que levou à morte dele pelo acaso do destino. Pedrinho me contou de fato que essa história tinha procedência, que ele não ganhou porque ele se achava que estava tão bem eleito que negligenciou. E Bosco França também não tinha certeza, comprou os colégios eleitorais. E tudo isso foi uma conformação que deu a vitória a Deda. Tanto que contam que Deda acordou, não sei se sabe essa piada, que Deda acordou no outro dia depois da eleição, nesse dia que a gente estava junto, ele acordou, pelo dia que ele acordou completamente bêbado e ligou para Zé Eduardo. Zé, eu estou numa ressaca da porra aqui, a cabeça está girando o tempo todo. Zé Eduardo disse, eu estou a mesma coisa. Ele disse, o pior, Zé, é que eu sonhei que eu tinha sido eleito deputado federal e você tinha sido eleito senador. Zé Eduardo disse, então eu acho que é verdade, porque eu sonhei a mesma coisa. Que a cachaça foi tão grande que eles nem sabiam os dois que tinham sido eleitos. Então, isso foi organizado ali. Depois que Eduardo trouxe Valdir Holanda, eu, com raiva, nem aceitei mais nada, fui para a campanha somente direto, e Jackson ganha no primeiro turno. Jackson ganha no primeiro turno, Zé Eduardo se elege, Zé Eduardo se elege. Vamos ao segundo turno. Jackson, no lugar de ficar aqui, resolveu ir numa maluquice sem tamanho, vai para Israel. Abandonou, não sei se sabe dessa história. Vai para Israel, fez uma viagem, e quando ele faz essa viagem, Jackson chega e quando ele retorna, Albano já tinha avançado. Jackson ganhou com 20 mil votos na frente. Montamos o booking lá no dia da eleição, onde ficamos todos de noite no Palácio, mas a gente não tinha estrutura nenhuma, no Palácio Inácio Barbosa, lá em cima. Fabiano, a gente tudo. Quando Albano montou uma estrutura de acompanhar a votação ali na Robson Turismo, ali era de alguma coisa deles, montaram uma estrutura ali com telão e começou a papocar as coisas. Jackson não sabia, ele me chamou e disse, Oliva, você que tem mais tranquilo, ninguém, todo mundo ali olha bem, vá lá ver se é verdade. Eu fui, quando eu cheguei lá no bairro de Albano, estava todo mundo me olhando, alguns assim, já estava a vitória consagrada de Albano, comemorando todos eles. Eu voltei e fui eu que comuniquei a Jackson que ele tinha perdido a eleição lá em cima. E a gente botou a viola embaixo do saco e foi embora. E aí se deu essa história. Zé Eduardo Dutra, tempos depois, dizia que me lembrava disso,
começou a namorar uma amiga nossa, o Anda, uma mineira, e ele, inclusive, Zé Eduardo ficamos muito amigos, e quando Gama foi candidato, Zé Eduardo, se você pegar os jornais da época, aparece Gama como candidato a senador e suplente, primeiro suplente, Luiz Eduardo Oliva. Mas apenas foi anunciado e eu não aceitei. Aceitei, eu não sei também se Gama, nem conversou com Gama, foi apenas uma conversa com Zé Eduardo. Zé Eduardo querendo se redimir do que fez lá atrás comigo, né? Já amigo, porque a gente saía ele, Mônica e Wanda. E durante toda a campanha, o principal escudeiro do Zé Eduardo, muito fui eu. Quando o Zé Eduardo assumiu a Petrobras, João Fontes, inegavelmente, foi um dos que lembrou. João Fontes elegeu também deputado estadual naquele pleito. E Zé Eduardo, conversado com ele, ele disse: não, eu tenho um cargo lá para você. Era para ir embora para ter um cargo alto na Petrobras, que era o cargo que cuidava, inclusive, dos contratos da Williams, naqueles contratos, etc., dessa parte toda. Eu acho que pulei na fogueira, porque ali era um antro tremendo de corrupção. Né? Não sei como é que seria, porque era exatamente na área que eu estava. Quando o Zé Eduardo estava tudo nas conversações, ele vem para aqui, para um pré-caju, me chamou num canto e disse: olha, não deu certo porque quem emplacou foi o candidato de Marta Suplicy. Você sabe como funcionam essas coisas. E foi um candidato de Marta Suplicy. Quem foi que foi colocado? O Zé Eduardo. E eu deixei de ser diretor da Petrobras. Talvez para minha sorte também. Então, tudo isso era só para fechar essa parte da minha estada como subsecretário e a política mesmo funcionando paralelamente a isso. O PSB, quando eu vim, só para fechar de vez mesmo, o PSB, quando eu vim, que eu me afiliei, Juscelino me deu muita visibilidade. E o primeiro comício de Lula, em 1989, então, quem apresentaria o comício seria eu e Chico Buchinho. E foi uma apresentação que tinha vários comícios antes, e eu me lembro que me encantou aquilo. Lula era uma novidade. Tanto que durante o comício de Lula eu fiquei conversando até lá atrás com Marisa, a mulher de Lula. E eu me lembro bem de uma frase, só para encerrar. É que a gente ficava com frase de efeito e tal, e a praça enchendo, e aquela coisa era colo também, aquela coisa. Eu me lembro bem de um momento, eu já era artista, apresentava, então eu me lembro de um momento em que eu olhei assim, a Praça Fausto Cardoso, eu olhei aquilo lotado e me veio uma frase que eu nunca esqueci, que eu dizia: a Praça Fausto Cardoso, não, um dia Castro Alves disse: a praça é do povo, como o céu é do condor. Caetano Veloso, me lembro bem dessa hora, Caetano Veloso, parafraseando Castro Alves, disse: a praça é do povo, como o céu é do avião. E eu ouso dizer: a praça é do povo, como o Lula é da nação. Aí a praça levantou aquilo tudo e tal. Mas aí foi isso, a trajetória para a gente ter o primeiro comício de Lula aqui, tem fotos com ele, preto e branco, velhinho e todo mundo e tal, foi. Tanto que depois pegou essas fotos e encontraram as fotos, achavam que era das diretas. Eu não apresentei as diretas, eles achavam, não, é essa foto que eles encontram, preto e branco, eu apresentando o comício, eu falando, aquilo tudo na frente, é o comício de Lula, porque nas diretas eu não apresentei. Eu estava chegando de São Paulo, que eu contei a você, não foi essa. Eu até... Na hora eu fiquei depois é que eu me lembrei. Não, ele, não foi dessa. Aí foi da Jário mandou as fotografias e estava dessa forma. Então é isso.